Eu trouxe uma fotografia da minha avó, pela importância que a minha avó teve no meu processo educativo, mas também como homenagem ao lugar que as avós tiveram na educação de tantos portugueses. Não me lembro de não ter contacto. Ela esteve sempre muito próxima, teve sempre um papel muito importante na educação, quer na minha, quer na do meu irmão, e sinceramente não me lembro, e a fotografia também mostra isto, de uma época em que ela não estivesse próxima. Na fotografia, não sei que idade tinha, mas era um bebé. As avós eram omnipresentes, estavam 24 horas connosco. Os pais, por trabalharem, não era tanto assim. Por isso, acho que nos anos 60, mas se calhar durante muitos outros tempos e décadas, os avós estiveram sempre mais próximos e mais presentes junto aos netos do que, por motivos profissionais, os pais podiam estar. Por um lado, rigidez na educação e na imposição de regras, o que eu acho que é excelente. Por outro lado, um coração do tamanho do mundo. Paulo Jorge Ferreira nasceu a 2 de junho de 1962 em Torres Novas, onde os pais tinham uma papelaria-livraria. Um privilégio que permitiu ao atual presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas passar horas sem fim a ler. O fascínio pelo conhecimento levou-o ao curso de Engenharia Eletrónica e Telecomunicações na Universidade de Aveiro, onde hoje é professor catedrático e reitor. Tem projetos de investigação que resultaram em patentes a nível nacional e internacional, foi editor em publicações de engenharia e matemática, autor e coautor de trabalhos em publicações científicas internacionais e é um dos investigadores mais citados na sua área. Não tem dúvidas de que as universidades portuguesas têm contribuído para a transformação do país e diz que são muito melhores do que os portugueses pensam. Eu sou a Conceição Lino e este é o Geração 60. Os meus entrevistados nasceram durante a ditadura e cresceram na democracia, que lhes trouxe a oportunidade de poderem sonhar com todas as possibilidades. Tornaram-se uma referência nas mais diversas áreas. Será que o mundo em que vivem hoje é o que esperavam? A KPMG também é Geração 60. Desde 1965 que a KPMG está em Portugal a fazer diferença no futuro, todos os dias. A KPMG é do tempo do giradiscos, mas também do MP3. Acompanhou a geração que brincava ao peão e ao berlinde, mas também a que utiliza a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Nos últimos 60 anos, a KPMG cresceu, adaptou-se e fez a diferença. Mais do que uma empresa com história, é uma marca com um grande futuro pela frente, focada em inspirar o amanhã, pensando diferente hoje. Porque a KPMG sabe que fazer diferente faz a diferença para as suas pessoas e para toda a sociedade, em Portugal e no mundo, hoje e pelo menos nos próximos 60 anos. Muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. De nada. Eu referi aqui a leitura. Lembra-se assim do primeiro livro que leu, daqueles livros até de crescidos? Lembro-me de me darem bandas desenhadas e eu gostar muito, e ainda hoje gosto muito, mas a descoberta do livro, como nós o entenderíamos em linguagem de adulto, foi posterior, embora pouco. Basicamente, desde que aprendi a ler, comecei a consumir tudo aquilo a que tinha acesso. Então estava sempre enfiado nos livros ou tinha outras brincadeiras? Tinha outras brincadeiras. Lembro-me bem da minha avó me dizer: tu larga-me os livros e vai brincar. Eu penso que às vezes o trabalho das avós é o contrário, é dizer deixa lá de brincar e vem fazer alguma coisa de útil. As duas coisas são úteis, na verdade, e é equilibrá-las para que haja, enfim, um crescimento harmonioso e saudável que é importante conseguir. Quando largava os livros, o que é que lhe interessava?
Gostava de andar de bicicleta, de andar fora de casa. Nos anos 60, como sabe, havia muito menos automóveis que hoje, muito mais facilidade para os miúdos andarem na rua, andarem sozinhos, irem para a escola sozinhos, o que estimula uma certa sentimento de autonomia e de independência. Hoje eu vejo-os vão para os infantários, dos infantários para a escola e andam sempre supervisionados de forma próxima. Naquela altura nós basicamente fazíamos o que entendíamos dentro dos limites do razoável e do possível e de uma maneira muito livre. Esse sentimento de liberdade é algo que eu recordo com muita saudade, posso dizê-lo. E queria ser cientista? Já queria ser engenheiro? Queria ser professor? Não. A minha mãe dizia-me que eu, uma vez perguntou-me o que eu queria ser quando fosse grande e eu disse cardeal. Imagina a noção que eu tinha. Não me lembro nessa fase muito precoce, muito cedo, de ter assim uma vocação, fosse para o que fosse. Nunca disse vou querer ser reitor. Certamente que não, mesmo depois de ser professor catedrático, não me recordo de uma época em que tivesse essa rota, esse planeamento feito. Os seus pais, curiosamente, nessa altura, fizeram uma rota ao contrário de muita gente. Foram de Lisboa para Torres Novas. Sim, antes de eu nascer. A minha mãe é natural de Lisboa e foi viver para Torres Novas. Eu nasci em Torres Novas, exatamente. O que é que Torres Novas tem de especial? Na altura era uma vila, hoje é uma cidade. Na altura era pequena, hoje é um bocadinho menos pequena. É uma vila em que há um certo intimismo, uma grande proximidade entre as pessoas, em que todos se conhecem e onde crescer parece-me a mim, pelo menos nos anos 60, uma experiência muito agradável. Ainda tem ligações ao lugar da sua infância? Quando lá vou, a minha mulher diz que eu me perco sempre, por isso não está assim tão pequeno como era nos anos 60 e claro que não poderia estar. Mas ainda sinto que é a minha terra, ainda sinto que tenho ali raízes e ainda regresso lá sempre com muito prazer. De que forma é que acha que a sua infância determinou depois o percurso que teve? Nós somos a soma das experiências por que vamos passando e a da infância é fundamental. Ter uma educação como eu tive, equilibrada, de exigência, por um lado, cultivando rigor, mas também dando-me liberdade e autonomia suficientes, é muito importante. Mas quando diz que gostava muito de estar com os livros, e quando fala do rigor, o rigor era sobre a escola ou era o rigor de outro tipo de comportamentos? Não, o rigor, quando fala da educação rigorosa. O rigor da disciplina, o rigor de estar obrigado a cumprir regras e disso ser explícito e muito fortemente imposto. E que regras eram essas, Aqui não estou tanto a falar da minha família, mas, por exemplo, na escola primária, a disciplina era rígida e rígido talvez não seja a palavra mais correta. A minha professora tinha com ela uma cana da Índia mais pequena para os que estavam mais próximos e uma cana da Índia maior para os que estavam mais longe. Todas as 4 classes coexistiam na mesma sala, no mesmo sítio, não tínhamos intervalos e aprender ali era estar com atenção desde que chegávamos até que partíamos. Teve contacto com essa cana da Índia alguma vez? Não me lembro. Não me lembro nunca de haver um problema disciplinar no qual eu estivesse envolvido, mas assisti muitas vezes ao contrário. Lembro-me de um rapaz que tinha muito contacto com a cana da Índia, de ser o portador das canas da Índia para a renovação do estoque. E dos pais dele irem lá dizer à senhora professora que ele era maroto e para ela não hesitarem em usar as canas da Índia. O que é que achava quando assistia a essas situações? Como é que se sentia? Havia uma certa normalidade nessas situações? Havia inteira normalidade. Eu recordo-me disso, mas aquilo não estranhava nada. Era assim que era, pronto. E na altura nenhum de nós estranhávamos.
Havia ali meninos e meninas que faziam tudo certinho e que nunca se cruzavam com a cana da Índia, e havia outros que eram ali colocados pelos pais, já com o objetivo muito claro e definido de apanha até aprender. Quando entra na adolescência, ou ali a chegar, é quando acontece uma revolução no país. E essa revolução, estávamos a falar da escola, trouxe possibilidades num ensino que agora, olhando para trás, era a estrutura de ensino não estava preparada para a abertura que aconteceu. Lembra-se desses tempos de... Lembro, e foi um contraste enorme. A professora que eu mencionei era uma pessoa que me pareceu sempre muito razoável e de quem nós gostávamos. Ela, quando usava algum método mais agressivo, nunca o fazia discricionariamente. Havia sempre um motivo claro para todos. Mas havia aquela rigidez e aquela disciplina. Havia um grau de exigência muito elevado. A partir do 25 de Abril, o acesso à escola multiplicou-se por um fator para o qual o sistema não estava preparado para dar resposta. Eu tive depois professores que foram o completo oposto. Eles não poderiam ser bons professores porque não sabiam sequer como ensinar. Alguns não sabiam o que ensinar. Tínhamos aulas com pessoas que não estavam minimamente preparadas e eu hesito em usar o termo aula. As faltas eram completamente irrelevantes, podia faltar-se quando entendêssemos faltar, e o sentimento era de completa impunidade. E este contraste entre uma atmosfera de rigidez e uma de completa fluidez, onde tudo era possível e onde se podia fazer tudo impunemente, é um contraste que marca muito... espanta muito um miúdo daquela altura, com certeza. E os bons professores marcaram até muito exatamente também por isso, não é? Porque eu lembro muito bem dos bons professores que eu tive, mas foi por isso que quis ser professor, querer ser um bom professor? Não. A minha mãe dizia muitas vezes que eu dizia que, quando vinha da escola, não queria ser professor de meninos pequenos, porque achava que não era compensador. Na altura, eu não me lembro disso, também não me lembro de excluir ser professor de meninos grandes, ou o que é que seria grande, mas não tinha uma ideia formada quanto a ser professor. E durante muitos anos, mesmo depois na universidade, continuei a não ter. A ideia de que talvez ser professor não fosse uma coisa alheia ao meu feitio vem do seguinte: era muitas vezes pedido que explicasse. Os colegas, nós, interagíamos. Estar numa universidade não é uma experiência isolada, é uma experiência social. Falamos com os outros, relacionamos-nos com os outros, aprendemos com uns e eles aprendem connosco. E durante esse processo eu percebi-me, por um lado, percebia melhor se explicasse, e por outro, conseguia explicar de uma maneira que os outros consideravam clara. E então pensei, um dia, se tiver necessidade de recorrer a esta profissão, talvez não esteja completamente impreparado. E é uma coisa que gosta de fazer? Continua a gostar de explicar quando lhe pedem explicações? Gosto muito. Acho que o desafio de transmitir conhecimento, o desafio de analisar algo e explicar às pessoas de uma forma límpida e acessível, sem linguagem que torne as coisas opacas, ao contrário, que as torne óbvias, é um exercício intelectual muito gratificante e que eu adoro fazer. Em qualquer nível, mesmo que não seja numa sala de aulas, se calhar especialmente se não for numa sala de aulas. E tem 2 filhas? Sim. E teve a tendência de ser professor delas muitas vezes? Não, acho que em casa sou muito mau professor. Talvez já houvesse uma distância muito grande entre a forma como as coisas hoje são dadas e a forma como eu esperaria que fossem dadas. Talvez a paciência
para explicar aos de casa seja inferior à paciência para explicar aos de fora, não sei dizer, mas nunca tive uma grande procura em casa para explicar o que quer que fosse. E essa rigidez de que falava, que esteve presente na sua educação de várias maneiras e de normas e de regras, foi um pai inspirado na educação que teve ou procurou ser mais brando em muitas ocasiões? Sempre foram brandos comigo. A minha mãe e o meu pai e a minha avó nunca me perguntaram como iam os estudos. Eu acho que se calhar não precisavam, passava a eles vida enfiada em livros. Eles não precisavam. Mas ao mesmo tempo isso dava-me uma sensação de que podia gerir o meu tempo da forma como entendesse, e isso é uma bênção para um jovem, não é? E nunca senti que estava a ser coagido ou forçado, fosse a fazer o que fosse. Mesmo quando escolheu depois o curso? Mesmo ao escolher o curso. Talvez a minha mãe gostasse ou preferisse que eu fosse para Lisboa. Bom, eu gostava de matemática, de física, de engenharia. Achei que aprender engenharia era algo que eu nunca poderia fazer sozinho e que talvez conseguisse sozinho estudar matemática. Esta é uma ideia, eu digo, ridícula, errada, mas era o que me parecia. Para aprender eletrónica, precisava de um curso de engenharia eletrónica. Por outro lado, imaginava eu, e aí tinha razão, que um curso de eletrónica também tinha muita matemática e muita física, e por isso estaria exposto a assuntos que eu gostava. A eletrónica era novidade, os transistores, os circuitos integrados, as coisas pequenas eram novidade, e eu queria mesmo algo com esse cunho, novidade, a eletrónica e tudo o que ela possibilitava. Por oposição à eletrotecnia, às correntes fortes e à escola anterior a essa. Aveiro tinha um curso de engenharia eletrónica que era, na altura, se não era o único do país, pouca diferença haveria. Mas essa vontade do saber, essa vontade do saber levava-o a fazer experiências, a inventar teorias, ou Sim, não? Acho que todos os miúdos que vão para a engenharia, mais dia, menos dia, desatam a ligar uns fios ou fazer umas experiências ou tentar construir alguma coisa, é natural, é humano, mas isso não marca uma vocação, nem revela uma vocação. Acho que é natural das crianças e dos jovens quererem experimentar. E já que estamos aqui a falar de gerações, há diferenças entre os jovens que hoje chegam à universidade e aqueles que foram chegando até agora? Sim, felizmente que há. O mundo é muito diferente e se eles chegassem exatamente como nos anos 60 era trágico. Isso seria péssimo. Trágico. Mas com essa curiosidade que referiu, com essa vontade de conhecimento, é assim? Quando uma pessoa da minha idade faz um julgamento acerca dos jovens que chegam hoje à universidade, faz esse julgamento à luz da imagem do mundo que ele tinha na altura e compara esta geração com aquela que fez parte com a mesma idade. E como o mundo é muito diferente, o juízo que faz é muito desequilibrado. Já no tempo da Grécia clássica, de Sócrates, as gerações mais jovens eram apontadas como estando em falta, sendo piores, estando o mundo condenado por causa da sua incompetência. Esta tendência a dizer que os mais novos são piores do que as gerações a que eu pertenci, não era isso que eu estava a dizer, estava só a perguntar-lhe sobre as diferenças. Eu acho que há diferenças e felizmente que há diferenças. Estão muito mais bem preparados em algumas coisas, pensam de forma diferente. Por exemplo, em termos de digital, são nativos digitais. E isso faz uma diferença enorme para uma pessoa como eu, que viu e teve acesso ao primeiro computador já na universidade. Hoje não acontece nada disso e ainda bem, e temos uma democratização muito grande do acesso à informação e ao digital num mundo com mais de 8 mil milhões de pessoas, certo? Há 5 mil milhões de telemóveis. Se tiver que explicar a alguém quais são as maiores qualidades da Universidade de Aveiro e a contribuição da Universidade de Aveiro, o que é que diria assim em duas penadas? Diria que uma universidade, além das infraestruturas, dos equipamentos, tem de ser uma comunidade. E a Universidade de Aveiro é uma comunidade muito especial. É uma comunidade com muros nulos, baixos. Não tem muros para fora e não tem muros dentro.
Nas universidades com faculdades não se diz vou à universidade, diz-se vou à faculdade. Em Aveiro estão todos na universidade. A universidade é uma comunidade pluridisciplinar e o estudante de economia está ao lado do estudante de matemática, ou de línguas e culturas, ou de comunicação e arte. E isto é muito interessante, torna a comunidade muito rica, torna os cruzamentos entre áreas e as pontes entre as pessoas muito mais fáceis e dá à comunidade académica um cunho muito próprio. É por isso que diz que as universidades portuguesas são melhores do que as pessoas pensam? Essa é uma das razões? Não é. Isto é uma distinção que eu sinto entre uma universidade com a nossa organização e uma universidade com a organização mais habitual, que é de unidades autónomas, que se podem chamar faculdades ou escolas. Eu digo que as nossas universidades são muito melhor do que aquilo que os portugueses suporiam, porque estão habituados a ver Portugal surgir no fim, na cauda da Europa. Quando era bom estar no início, ou no início, quando era bom estar no fim. Ora, se formos ver, estamos em 2025, o ranking QS, que é um dos mais conceituados, e se fizermos a média de alguns dos critérios que lá estão, em 35 países europeus que têm universidades naquele ranking, Portugal aparece sempre acima da média. Aparece em 6º lugar num critério, aparece em 8º lugar noutro critério. E esses critérios são importantes. Por exemplo, citações por pessoa, por docente ou investigador. Estamos, salvo erro, em 6º lugar em 35 na Europa. Quando diz citações, para quem não está dentro do meio, significa que os trabalhos são entendidos como válidos e significativos. Sim, é uma medida de impacto da investigação que se faz na universidade. Ou seja, diz-se que um artigo tem mais impacto, segundo esta medida, se for mencionado, se for utilizado por outros investigadores mais vezes. Conta-se esse número de vezes que ele é mencionado por outros investigadores, e isso é uma medida. O que nós gostamos de ter é artigos que não sejam folhas mortas na árvore do conhecimento, mas que tenham sido referenciados por muitos outros, que tenham influenciado muitos outros. E desse ponto de vista estamos em 6º lugar, fazendo a média das instituições portuguesas que estão nesse ranking em 35 países europeus. Para ser presidente do Conselho de Reitores, candidatou-se. Qual era o seu objetivo? Ou qual é o seu objetivo? Continua nesse cargo? Sim, acho que a minha convicção de que a Universidade Portuguesa faz bem o seu papel, mas pode também vir a fazê-lo ainda melhor, é a convicção de muitos reitores, eu diria de todos. O nosso trabalho, o trabalho do Conselho de Reitores, também é procurar remover do caminho as pedras maiores que impedem que as universidades portuguesas vão mais além. E há diversos bloqueios que é preciso ir vencendo. Um deles é o financeiro. Apesar de estarmos nos rankings em posições que são interessantes, o nível de financiamento que temos por cabeça de docente e de investigador, ou por estudante, se quiser, é muitíssimo abaixo dos congéneres europeus, considerando paridade de poder de compra, para que os salários e outras muito diferentes, num país para outro, não interfiram nas comparações. Se fosse possível dotar as universidades portuguesas com recursos pelo menos comparáveis às suas congêneres estrangeiras, nós teríamos com certeza um incremento enorme da produção científica, da qualidade da qualificação e da qualidade da cooperação. E isso era muito interessante para a economia e para o país, não só para as universidades. As universidades têm transformado o país, como diz, ajudaram a transformar o país nesta democracia de mais de 50 anos, mas o que vemos agora é que as pessoas que começaram a licenciar-se antes dos nossos tempos contribuíram internamente para o desenvolvimento do país. O que vemos agora são os estudantes que são formados aqui a irem estimular economias fora de Portugal. E parece que não se está a olhar para isto. Isto para si é um problema ou não? É um problema. Acho que estamos todos conscientes de que é um problema. Mas vamos
talvez tentar compartimentar o problema, percebê-lo e o que é que as universidades devem fazer e o que é preciso fazer fora das universidades. Não basta produzir diplomados, não basta colocar no mercado de trabalho pessoas bem preparadas. É preciso que haja no mercado de trabalho procura para essas qualificações e capacidade para as absorver. Mas isso não aconteceu de repente, isso é uma coisa a que nós temos estado a assistir e parece que faltam travões, se é preciso ter esses travões, porque essa também é uma das minhas questões. Vivemos tempos paradoxais no seguinte sentido, nunca como hoje formamos tanta gente, nunca tivemos pessoas tão qualificadas, jovens tão qualificados, nunca fomos tão procurados por estudantes internacionais, há um número muito grande de estudantes internacionais que vêm estudar para Portugal. E ainda assim, se eu perguntar aos empresários que conheço e com quem me cruzo, eles dizem que têm falta de talento, não conseguem recrutar. Há inquéritos até a nível internacional que mostram que estamos num momento de pico nas dificuldades de recrutamento. Parece-me que há um desalinhamento. Há um desalinhamento de instrumentos e de incentivos. Em Portugal há um incentivo para estudar, mas depois não há um incentivo para permanecer em Portugal. Os salários são mais baixos e os jovens, que são móveis, que vivem num mundo que é cada vez mais pequeno, onde os transportes são mais fáceis, onde o acesso à informação e a manutenção de contacto com pessoas que estão noutros pontos do globo é fácil e imediata, deslocam-se. E nós temos que ter uma indústria que seja suficientemente desafiante no que oferece e nos salários também para conseguir que essas pessoas fiquem. Quem é que está a falhar? Eu não sei se alguém está a falhar. O sistema foi evoluindo e neste momento há um conjunto grande de fatores que contribuem para esta situação. É preciso atuar e acho que nunca ouvi um governante dizer que isto não era grave e que não era necessário tomar medidas para parar a sangria, mas acho que é urgente que a sangria seja parada e que o talento que existe em Portugal seja maioritariamente retido em Portugal. Acha que ainda vamos a tempo? Acho que sim, eu sou muito otimista e acho que Portugal tem enormes condições. Já nem digo para manter em Portugal os que estão e estudaram em Portugal, mas para atrair de fora talento. Temos excelentes condições, temos um clima, temos segurança, temos gastronomia, temos as pessoas acolhem, são acolhedoras. Há um conjunto de indicadores até objetivos que tornam Portugal um país atrativo e por isso, se forem mas ultrapassadas... tem sido mais atrativo para os que vêm de fora do que às vezes, do que em muitas circunstâncias, não só em relação aos estudantes, do que aqueles que estão cá. Uma das questões que eu gostava de lhe colocar tem a ver com a quantidade de cursos que têm nascido e a falta de aplicação desse conhecimento no mercado de trabalho. E isso parece que anda em roda livre, parece que não há ninguém a olhar para essa realidade. Se falar com muitos pais que pagaram os cursos aos seus filhos, se falar com os próprios jovens que tiveram expectativas, sabendo-se de antemão, isto aqui é difícil, provavelmente não vamos conseguir pôr estas pessoas a trabalhar nestas áreas e, no entanto, isso continua a acontecer. As vagas nos cursos de licenciatura e mestrado integrado não podem ser aumentadas em cursos em que as taxas de desemprego estejam acima de valores médios que são definidos com muita precisão todos os anos. Por isso, na prática, não pode acontecer uma universidade, a minha, outra qualquer, lançar um curso e manter um número de vagas elevado e continuar a subi-lo se não houver procura do lado do mercado de trabalho. Por isso, em tese, admito que as pessoas tenham essa percepção. Na prática já há mecanismos que não foram as universidades que inventaram, os governos é que têm estabelecido mecanismos de regulação que impedem que isso aconteça. Agora, eu concordo numa coisa. As necessidades do mercado de trabalho estão a mudar hoje a um ritmo inacreditável. E isso cria desequilíbrios, desalinhamentos entre as competências que os possíveis trabalhadores têm
e as necessidades das empresas. E esse desequilíbrio pode agravar-se. E ao agravar-se, concorre para essa sensação de vermos, por um lado, pessoas sem emprego e termos, por outro lado, empregos sem pessoas. E isso é dramático, é preciso corrigir isso. Nós temos na Universidade Europeia, que a Universidade de Aveiro integra, mecanismos desde 2019 de correção dessas situações. Apesar de tudo, acha que vale sempre a pena o conhecimento? O conhecimento acho que é a base do desenvolvimento económico e social de hoje. Se não investirmos no conhecimento, não teremos mesmo nada. Investindo no conhecimento, não temos necessariamente tudo. O conhecimento é necessário, mas não é suficiente. Esse investimento acho que é prioritário, mas não basta. Quais são as suas preocupações, olhando para o estado do mundo? Ontem perguntaram-me quais eram as minhas preocupações quanto à inteligência artificial. E eu disse que, olhando ao estado do mundo, estava mais preocupado com as limitações humanas do que com os riscos das máquinas. O que é que isso significa? Dito assim de uma maneira mais aforística, a estupidez natural parece mais perigosa que a inteligência artificial. O ser humano é muito mais capaz de pôr em risco a humanidade do que alguma engenhoca que tínhamos inventado. Mesmo no futuro, podendo essas engenhocas serem mais apetrechadas e capazes até de tomar decisões em vez dos seres humanos? O futuro não sei como vai ser, acho que ninguém sabe, não é? Olhando ao presente, acho que neste momento temos que reconhecer que há resultados muito positivos que se podem extrair e há riscos. Não podemos querer só o que é bom e excluir da equação o que é mau. O grande desafio é tentar obter o melhor, minimizando os riscos. E acho que há soluções em cima da mesa para isso. Estamos a deixar heranças pesadas às atuais e às futuras gerações? Estamos. Eu estou preocupado com o seguinte. Os paradigmas económicos que nós vemos discutir baseiam-se em crescimento, a uma taxa fixa ao ano. O crescimento a uma taxa fixa ao ano é crescimento exponencial. O mesmo discurso político que reclama soluções para assegurar crescimento exponencial, reclama também sustentabilidade. Eu não consigo compatibilizar na minha cabeça conseguirmos crescer exponencialmente na economia, por exemplo, num planeta que tem recursos finitos. Não consigo compatibilizar sustentabilidade e crescimento ilimitado em área nenhuma. Acho que é impossível, é um paradoxo. O crescimento serve para servir a sociedade, para dar melhor qualidade de vida às pessoas. E também me preocupa o facto de, perguntando às pessoas se esse crescimento económico as serviu, se sentem melhores do que antes, não ter indícios claros e certos disso. A desigualdade agravou-se e o crescimento económico não se traduziu numa melhoria para o cidadão médio, traduziu-se, isso sim, num agravamento enorme da distribuição de riqueza. Acho que estes são sinais de alarme de que alguma coisa acontecerá de grave no futuro se não fizermos nada antes disso para o evitar. Isso que está a dizer parece tão claro e tão simples. Porque é que a maioria das pessoas não reflete dessa maneira e muito menos aqueles que tomam decisões? O mérito é seu que me fez a pergunta. Eu acho que quem toma decisões deve estar ciente, como eu estou, das dificuldades que há em todos estes modelos. E a missão daqueles que nos governam, daqueles que pensam no futuro do país e da Europa, deve ser a traçar rumos para o futuro que assegurem o desenvolvimento e o bem-estar de hoje sem comprometer o desenvolvimento e o bem-estar da amanhã. Isto aqui é o sentido da sustentabilidade. É uma questão de justiça intergeracional. E a Europa faz falta ao mundo? A Europa faz imensa falta. A Europa tem problemas de fragmentação, as línguas que são diferentes, embora haja uma que quase todos falam.
uma certa dúvida quanto ao futuro, em que tem que haver união, mas não deve haver mais do que certa união, alguma hesitação quanto ao seu rumo, alguma dependência de parceiros que se têm revelado pouco fiáveis. A Europa precisa de acertar rapidamente o que quer, traçar um caminho para o futuro, e pôr-se a esse caminho com todos, ao mesmo ritmo, e avançar. Não deve estar dependente de nada de fora da Europa, não deve nem provocar hostilidade, nem esperar auxílio, deve ser independente. E eu acho que essa é a raiz e a chave para o nosso futuro. E para terminar, gostava que me desse uma razão, ou mais do que uma, para podermos ser otimistas. O mundo tem melhorado nas últimas décadas. A esperança de vida na década de 60 em que eu nasci era uma. A esperança de vida hoje, em quase todo o mundo civilizado, é outra e superior. Queixamos do envelhecimento da população. O envelhecimento da população é a prova de que as pessoas estão a viver mais tempo. É uma coisa boa. Mas apesar disto tudo, apesar das assimetrias na distribuição da riqueza, eu acho que nós temos hoje um capital intelectual de reflexão tão grande que ele tem que corrigir as trajetórias que estão erradas antes de ser tarde demais. E acho que isso é necessário, que é inevitável e que já nasceram aqueles que vão mudar esse mundo. Muito obrigada. Muito obrigado. Geração 60 é um podcast da SIC Notícias com sonoplastia de João Ribeiro e Salomé Rita, fotografia de Nuno Fox, vídeo de Ana Isabel Pinto, capa de Cláudia Ganhão, produção de Mariana Oca Ferreira, coordenação de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. Ouça nos sites da SIC Notícias e do Expresso ou na sua plataforma de podcasts preferida. Até para a semana. A KPMG também é Geração 60. Desde 1965 que a KPMG está em Portugal a fazer diferença no futuro, todos os dias. A KPMG é do tempo dos giradiscos, mas também do MP3. Acompanhou a geração que brincava ao peão e ao berlinde, mas também a que utiliza a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Nos últimos 60 anos, a KPMG cresceu, adaptou-se e fez a diferença. Mais do que uma empresa com história, é uma marca com um grande futuro pela frente, focada em inspirar o amanhã, pensando diferente hoje. Porque a KPMG sabe que fazer diferente faz a diferença para as suas pessoas e para toda a sociedade, em Portugal e no mundo, hoje e pelo menos nos próximos 60 anos.